gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e hoje eu tô aqui para começar uma nova série criando Minecraft em C++, usando HiLib, que é uma biblioteca, para você que não sabe, que é uma biblioteca 3D em C++, ok? E eu tô voltando com o canal agora, depois de meses sem postar vídeo. E eu espero que eu continue postando mais vídeos, ok? Então eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar esse canal e para me ajudar a voltar a fazer vídeo. Então, bora lá. Então, gente, tô aqui no Google porque para esse projeto, né, a gente vai começar a baixar o VS Code. E eu vou falar um pouco aqui do VS Code, que é um aplicativo muito famoso entre os programadores, porque é um aplicativo, né, de programação que possui extensões, plugins, e que você consegue programar no que você quiser lá, Python, C++, Java, o que você quiser, e no firmware que você quiser. Isso muitos aplicativos, né, softwares de programação fazem. Mas o diferencial do VS Code é os plugins, é extensões que fez ele ficar famoso. Todos os outros, quer dizer, alguns eram feitos para coisas específicas, ou melhores em coisas específicas, como linguagens específicas, ou frameworks específicos, coisas específicas. Mas tinha muitos também softwares que você podia programar em qualquer linguagem. Mas o diferencial do VS Code é que ele tem as extensões que permite você programar no que você quiser. Porque muitos que permitem que você programar no que você quiser tem um limite. Tipo Code Blocks, tem Java, tem várias linguagens, só que não tem todas assim que você queira. Se você quiser, você inventa uma linguagem e inventa uma extensão do VS Code para sua linguagem. Então, tem extensão de tudo, desde empresas oficiais até de usuários qualquer que criaram extensões para te ajudar. Extensão de reconhecer linguagens, extensões de autocomplete dessas linguagens, extensões de buildar ou de rodar essas linguagens automaticamente sem você precisar ir no terminal e, enfim, baixar alguma coisa, a extensão já faz para você. Então o VS Code, o diferencial dele é isso. Todo programador basicamente usa. Eu já tenho o meu, mas eu vou te ensinar a baixar agora. Vamos pesquisar Visual Studio Code aqui e vamos entrar no primeiro link. Ok? Ok. Aqui no primeiro link, a gente vai clicar em Download for Windows. Ao clicar, ele vai começar a baixar. Aí, e quando ele terminar de baixar, eu já tenho o meu aqui, então eu não vou baixar. Mas na minha playlist de C++, nos primeiros vídeos eu ensino a baixar o VS Code para Windows e para Linux. Mas é bem fácil, então eu decidi que nessa playlist não teria um vídeo só dedicado para isso. Porque é muito fácil, você só pega o installer aqui, o installer enfim, e instalador, e abre o seu gerenciador de arquivos, né? E clica 3 vezes para baixar. Aqui você vai nos seus downloads e você clica e, enfim, baixa aí o seu. Dei uma enrolada agora, desculpa, mas que eu tô ainda tentando um estilo novo de vídeo. Enfim, depois que você baixar o seu VS Code, você pode abrir o seu VS Code, né? Eu não sei se ele pede para baixar outras coisas, mas é bem tranquilo de você baixar. Então você consegue fazer sozinho, bem tranquilo. Depois disso, você vai se encontrar no VS, depois que você aceitar os termos, sei lá, você vai se encontrar numa tela do VS Code vazia, né? Eu vou abrir o meu aqui. Calma aí que eu tô abrindo o meu VS Code.
Ok, tô aqui no meu VS Code e vocês vão se encontrar nesta aba aqui, uma aba sem arquivo, e você percebe que aqui no canto, extensões. Mas antes vamos conhecer um pouco da interface. Aqui você pode criar novos arquivos, abrir um arquivo ou até abrir uma pasta, clonar um repositório do GitHub e enfim. Aqui você também pode fazer as mesmas coisas nessa aba de File. Aqui. E aqui são mais coisas tipo que aqui enfim dá pra você abrir terminal. Aqui acho que é fórum deles. E enfim. A gente vai abrir as extensões, né? Aqui dá pra você buscar arquivo, eu acho. Tem muita coisa aqui. E a gente vai abrir extensões. Aqui você percebe que eu já tenho muitas extensões. Então vou ver algumas coisas que o VS Code pode fazer. Aqui você vê que eu tenho bastante extensão de C++. E eu já vou mostrar. Mas, por exemplo, eu tenho essa extensão que vocês já vão ver, que é esse Material Vehicle Theme, que é uma extensão que quando você cria pastas, ela vai mostrar as pastas do seu projeto aqui. Você clica e abre e ele vai ficar abertinho aqui. Nesse header aqui, sei lá como se chama. E as pastas elas só vão ter um nome e um símbolo de pasta cinza. Quando você coloca essa extensão, ele vai reconhecer alguns tipos de pasta, como SRC, que é onde você guarda seus arquivos, o sounds, que é os sons, images, tudo ele vai colocar um íconezinho diferente, mas tem que ser alguns tipos de pasta conhecido, tipo images, sound, src, include, que é onde você guarda, no caso C++, você vai guardar os seus arquivos .h, que é as classes, né, que eu vou explicar tudo isso, mas, enfim, você vai ver build, né, pasta build, e enfim, se você quiser ver esse curso, é melhor que você veja o do C++ primeiro, playlist C++, faça alguns desafios, na verdade, só lógica de programação. Você pode assistir só a playlist C++ e vir para essa playlist nova. Porque vai ter algumas coisas que classe, essas coisas que vocês já vão ter aprendido lá. E coisas novas da biblioteca a gente vai usar a HighLib. Ok. Material Icon Theme, então é um plugin uma extensão que vocês podem baixar agora e depois vocês vão ver que ela é muito legal porque diferencia bastante as pastas e é bem melhor. Aqui eu tenho extensões do CMake, porque eu já vou explicar o que é o CMake. Mas baixem uma extensão do CMake e baixem a extensão do C++. Baixem o do C++ e a do CMake. Por quê? Eu já vou explicar que é do CMake. Eu já vou explicar o que é o CMake, para que a gente usa ele, porque a gente não viu isso na playlist C++, porque é mais para projetos que possuem bibliotecas, enfim, tipo jogos e outras coisas. Não para, tipo, você só treinar C++, criar um arquivozinho e criar uma classe. Não, você usa mais vários arquivos, buildar, deixar tudo bonitinho. Então, CMake você pode usar ou não, mas deixa melhor o seu projeto, ok? Então eu já vou explicar. Aí se você quiser, você pode baixar extensões. Isso daqui é só um tema. Os temas, você pode vir aqui nas extensões, ó, você vem aqui em procurar e você pesquisa tema em inglês ou em português e aqui vão ter vários temas. O meu tema é escuro, básico do VS Code. Mas, por exemplo, tem essa Drácula Theme aqui, que é uma extensão que muita gente usa. Que, ó, ela deixa as coresinhas bonitinhas aqui, ó. Então, muda a cor do código, muda... Aqui já tá meio um cinza, que o meu tá todo preto, aí já tá meio um cinza mais colorido. Então, você pode baixar o que você quiser. Por isso que o VS Code é bem famoso. Por exemplo, pegar aqui... Esse daqui foi um usuário qualquer que criou essa extensão. Esse daqui é verificado. Que é um site, né? Um GitHub aqui também, é o próprio GitHub. Mas tem uma galera aqui, ó, que nem tem verificado e tem muitas instalações. Ó, essa daqui é bonita também, só não gostei muito dessa fonte. Enfim, então é isso. Tô mostrando um pouco mais das extensões, né? Mas vocês vão entender, eu vou explicar o que é CMake.
por sinal é a próxima parte. Mas só baixem essas extensões aqui. E é isso. Então, bora lá. Abrir o meu gerenciador de arquivos. Vou abrir os meus documentos aqui. Aqui em Games, que eu tô fazendo um aqui, só pra ver se vai dar certo, né? E aí eu vou criar um Minecraft aqui. Minecraft. C++. Você pode chamar o arquivo do jeito que você quiser. Eu vou chamar desse nome aqui. Você pode botar só Minecraft ou o nome que você quiser criar um nome aí. Então, é isso. Voltando aqui para o VS Code, a gente vai clicar em Open Folder, ou você pode clicar aqui, ou você pode vir nos arquivos e clicar aqui. Os dois vão abrir a mesma pasta. Vocês vão vir aonde vocês colocaram a sua pasta e vão selecionar ela. Pronto. Aqui a gente percebe que ela abriu aqui e essa interface é muito bonitinha. A gente vai ter os arquivos abertos aqui em cima, você só vai clicando e aqui vai aparecer o código deles e aqui vai aparecer todo o seu projeto, as pastas, os arquivos, tudo. Então, a gente vai começar criando um pouco das nossas pastas que a gente vai precisar no jogo. A gente vai... não esqueci de falar, se você veio do curso da playlist C++, você pode estar acostumado com a interface do CodeBlocks, né? Que lá a gente estava programando só com um arquivo, a gente estava criando um arquivo só, a gente não estava usando a opção do CodeBlock de criar uma pasta, de criar um projeto. Então, vocês podem até ver um vídeo só de entendendo a interface do VS Code. Só disso, aqui eu foquei mais em extensões, mas você pode explorar e você pode se acostumar. Aqui também tem uma IA. Vou abrir aqui para liberar espaço. Enfim, a gente vai criar a pasta src. Olha só, aquele plugin, ó. Se ele tivesse instalado, isso daqui seria só um ícone qualquer, ó. Vou colocar o nome de uma pasta qualquer. Seria o src, todas as pastas seriam assim. Só que algumas pastas são modificadas para ficar mais bonitinha. Por exemplo, o src, que ele reconhece. E aqui o src é a pasta que a gente vai colocar os nossos arquivos, o arquivo main.cpp, né, main.c++, e os nossos arquivos. A gente pode separar em pastas como Word, né, os arquivos do mundo, os arquivos do player. Então o src vai ser os nossos arquivos .cpp ou .c++, como você quiser usar. Ok, próxima pasta include, que ele também reconhece, que é uma pasta onde a gente vai colocar os nossos arquivos, .h, que a gente viu lá como era o .h, eu acho que a gente viu mais ou menos, só que a gente não se aproximou das classes, né, do .h. A gente só viu ele como um outro arquivo que a gente armazena coisas, mas aqui a gente vai ver ele também como classe. A gente vai criar a classe do player, as classes dos inimigos, cada inimigo com seu dano, né? A gente não precisamos criar vários inimigos, não, a gente só cria uma classe e vai gerando os inimigos. Isso eu vou explicar ao longo do tempo, essa parte do .h realmente perdi um pouco naquela playlist, mas eu expliquei de uma forma, mas a gente vai usar ela de outro tipo de forma. Que se você assistiu a playlist, você sabe. E a gente também vai criar a pasta Assets, que vai ser aonde a gente... que ele reconhece também, né? E que vai ser onde a gente vai colocar os nossos assets, né? Os nossos modelos 3D e texturas. Se bem que Minecraft é tudo quadrado, né? Só modelo do player, a gente pode ir no Blender ou naqueles aplicativos que você usa para criar mods de Minecraft, que você... é tipo um Blender, só que só com bloquinhos. Então a gente pode usar ele, eu vou ver qual é o melhor pro nosso jogo. Ou, por exemplo, os blocos do jogo, a gente não vai criar um modelo 3D quadrado, a gente pode criar um quadrado pelo HiLib. Então, aqui dentro a gente não vai deixar solto um tanto de modelo 3D e textura junto. Não, a gente vai criar uma pasta Models, que ele também reconhece. E toda vez que tem uma pasta só dentro, ele fica assim, ó, porque aí você já acessa a última pasta. Você só clica aqui, Texture, que ele também reconhece.
Ok, então aqui a gente pode abrir e fechar as pastas, né? E a gente tem os modelos e as texturas. Eu não preciso nem falar o que a gente vai guardar nelas, né? Um é modelos e outro texturas. Ok. E essa é a base do nosso projeto. E aí, a gente vai criar um arquivo agora. Que não é obrigatório, como eu disse, né? Que é o CMake. Mas a gente vai usar o CMake aqui para deixar o build do nosso projeto mais bonitinho e etc. Então, vamos lá. O arquivo para ele reconhecer é o C. Calma aí, deixa eu ver aqui. É aqui, ó. cMakeLists.txt. E é, né, a nossa... Eu não sei se é a extensão do... essa extensão aqui é só para pastas, né? Essa tools ou a cmake, eu acho que é a tools, né? Que ela já coloca aqui. Se você baixa o plugin de alguma biblioteca, ele coloca o ícone automático aqui. Se ele, às vezes o VS Code já reconhece a biblioteca, tipo, eu não tenho nenhum plugin do JavaScript, mas ele aparece aqui. Mas se for outra tipo de linguagem, pode ser que ele não apareça. Por exemplo, o cMakeList.txt. O cMake a gente vai usar para configurar o nosso projeto. Então, por exemplo, se a gente quer dizer que a versão mínima do projeto vai ser só o C++, vai ser o C++17. Quer dizer, que a versão do C++ vai ser C++17, que a gente vai usar o C++17, e que a versão mínima do CMake que a gente vai usar vai ser o CMake 3.20. E aí que a gente vai usar tal biblioteca. Então aqui a gente vai configurar as bibliotecas que a gente vai usar, quais são os arquivos que estão no nosso projeto, o arquivo main, a gente vai dizer tudo para ele. Então vamos começar tranquilo aqui com o comando chamado cmake. Ele não tá reconhecendo. Deixa eu ver aqui, era para ele estar reconhecendo. Poxa, ele desabilitou minhas bibliotecas. Por algum motivo, ele desabilitou minhas bibliotecas do cmake. Deixa eu ver se eu não preciso resetar o VS Code. Não. Agora sim. Por isso que é bom você baixar bibliotecas. Porque mesmo que a linguagem possa... Quer dizer, às vezes tem linguagens que ele não vai ter o autocomplete. Ele só vai mostrar o ícone, mas ele não tem autocomplete. Que é isso daqui, ó. Eu escrevo uma partezinha do comando e ele já completa aqui, ó. Então, essa é a parte boa de você ter isso. Por isso que a gente tem aqui as intenções do C++ e etc. Então, vamos lá. cmake minion. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas esse comando aí, ele vai definir qual versão do cmake que a gente vai querer usar, a versão mínima do cmake. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a versão mínima do cmake que a gente vai usar, vai ser a versão 3.20 que a gente vai usar, ele vai usar ou a versão 3.20 ou maior, depende do que está instalado aí, entendeu? Mas ele vai usar ele não vai usar abaixo da versão 3.20. Então aqui a gente vai usar o version 3.20. E pronto, aqui a gente está dizendo que o cmake precisa usar a mínima versão que ele tem que usar é a 3.20, ok? Então, vamos lá. Próximo comando que a gente vai usar é o comando project, que ele vai criar o nome, a gente vai colocar o nome do nosso jogo e a gente vai colocar qual versão é o nosso jogo e qual linguagem está usando, enfim. Então aqui, ó, project. O primeiro parâmetro dele é o nome do nosso jogo. Então eu vou colocar aqui Minecraft. Pelo que eu sei, não precisa ser o mesmo nome aqui, então eu só vou usar Minecraft mesmo. Que vai ser o nome aqui, que vai ser o nome do nosso projeto, que eu acho que é o arquivo, né, que ele vai gerar o arquivo executável. Mas é o nome que ele vai dar para o nosso projeto. Ok. Segundo parâmetro é a versão do nosso jogo. Desculpa.
Tô meio com a voz ruim. 1.1.0, né, que é a versão... Seja, que a gente tá dizendo que o nome do nosso jogo é Minecraft, que a versão dele é 1.0. Você pode alterar aqui quando você for modificar o seu jogo para a versão 2.0 e enfim. Aqui a gente vai usar o comando languages, quer dizer, linguagens, né? Languages, não sei como se pronuncia. E aqui a gente vai colocar CXX. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nome do nosso projeto é Minecraft, que a versão do nosso jogo está na 1.0. Isso aqui você pode deixar o que você quiser, como é o início do jogo. Versão beta, no caso, né? O início do jogo a gente vai deixar em 1.0. E aqui a gente está falando que as linguagens que o nosso jogo usa é essa CXX. Quando a gente fala de CXX aqui, a gente está se referindo ao C++, ok? Então a gente está falando que o nome do nosso projeto é Minecraft, que a versão do nosso projeto é 1.0 e que as linguagens que ele está usando é C++. Próximo comando é o set, que a gente usa para setar coisas no nosso projeto, regras, que no caso é as regras, né, que a gente vai impor no nosso projeto. E a regra que a gente vai pôr é essa daqui, ó. CMake CXX standard. Esse comando, ele define qual o compilador que o nosso C++ vai usar. Seja a versão do compilador, né? Define que o código será compilado usando C++. 17. Então, calma aí que eu me confundi aqui. Esse comando, na verdade, ele vai fazer com... Ele vai setar aqui no nosso projeto uma regra de que a versão que o código será compilado é a versão... que é a versão 17 do C++. Então é meio que a nossa versão do C++, ok? E aí, gente, eu vim aqui para avisar. Às vezes você não entendeu muita explicação do primeiro comando de set. Talvez eu tenha me enrolando um pouco, mas quando o compilador vai compilar o seu código, ele precisa saber a versão do C++ para ele conseguir gerar o executável. Para ele ver o seu código, ele precisa saber a versão do seu C++. Então você vai passar a versão do C++ para ele ver o seu código e criar o executável certinho, ok? É isso. É o C++ 17, que é a versão mais estável. Ok, vamos lá. A gente vai agora ativar outra configuração, o mesmo comando, só que agora a gente vai pôr standard on. Aqui a gente está querendo dizer o seguinte, que o compilador ele vai compilar o código de C++ 17. Então o código vai ser compilado usando o C++ 17 e ele vai acionar isso. Então aqui a gente está aplicando uma regra que a gente está falando que isso daí é meio que verdadeiro, que a gente ativa isso. Se eu colocar off, esse comando não vai valer de nada, que eu estou desabilitando que ele possa avisar para o C++ isso. Para você que não entendeu esse comando, que parece ter ficado meio confuso, quando ele vai compilar o código, ele precisa saber qual versão o C++ está rodando. Aqui vai ser o C++ 17, então a gente está falando isso para o computador. Aqui agora a gente vai setar, a gente vai ativar outra regra aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ok, que é a CMake CXX Extensions Off. Esse comando, ou seja, então esse comando ele vai evitar que o compilador use alguns comandos específicos, alguns comandos especiais, né, específicos de compiladores específicos. Então, para o nosso projeto ficar mais compatível, a gente precisa usar esse comando. Para o compilador não usar comandos específicos de outros compiladores.
Então, agora a gente vai parar com o 7, né? A gente pode juntar eles aqui. Include. E aqui a gente vai usar o comando include, que a gente vai ativar a ferramenta do CMake, que baixa bibliotecas automaticamente. Então a gente vai incluir esse comando de include, que a gente vai incluir uma ferramenta aqui chamada Fetch Content, que ela vai, que em vez da gente baixar a biblioteca e colocar no nosso projeto, ela já vai buscar essa biblioteca e vai baixar e vai colocar lá no nosso build, sem a gente precisar fazer nada. Então, agora a gente vai usar o próximo comando, que é um comando do próprio HiLib, né? Que é um comando meio grande, né? Build examples. Aqui, examples. Nossa, eu escrevi errado, né? Examples. Build examples of. Esse comando, ele vai dizer pro HiLib para ele não compilar projetos de exemplo dele. Então, quando a gente adicionar ele, para ele não, né, adicionar no nosso projeto alguns projetos de exemplo dele. Ou seja, ele tem alguns projetos de exemplo de como usar gravidade, etc. Ele não vai compilar esses projetos, ok? Só se você quisesse usar eles, enfim. Próximo comando é o fetch content. Deixa eu tirar aqui o include. Fetch content declare. E aqui dentro a gente vai pôr, a gente pode até, né, entrar aqui, HiLib, o que esse comando vai fazer? Aqui a gente já está começando a baixar, ok? Só que a gente já está começando a baixar a nossa biblioteca. Então aqui a gente coloca o nome, né, HiLib, que a gente está definindo o nome da biblioteca. E aqui eu vou ter que acabar copiando o link, né? Que é esse link aqui, ó. Então, a gente vai colocar o link aqui. E depois disso a gente vai utilizar o comando fetch content make available, que a gente vai já baixar o HiLib e já preparar ele para ser usado no projeto. Fetch content. Fetch content make available. HiLib. Tem que ver se eu escrevi certo, né, os comandos. Espero que sim. Ok. A gente vai dar um add executable. E aí esse comando, ele vai... Aqui a gente já sai um pouco do HiLib, né? A gente pode até juntar tudo que for do HiLib. E esse comando é aqui que ele vai criar o nosso executável do nosso projeto. Que a gente vai chamar o executável aqui com o nome do nosso projeto. Ok? Então, a gente vai colocar aqui um espaço e vamos colocar onde é que o nosso main tá. A gente vai vir aqui e a gente vai criar um main.cpp. Vamos abrir aqui e a gente vai colocar que ele tá em src/main.cpp. Ok. E agora, um último comando que a gente vai ligar o HiLib ao nosso projeto, permitindo que a gente use as funções dele. Então, o nome do comando é target link libres. E dentro desse comando, a gente vai colocar o nome do nosso projeto aqui. Private
e o highlib. Ok. Agora a gente pode comentar aqui, né? Eu vou acelerar o vídeo aqui para dar uma comentada. Vocês podem comentar do mesmo jeito que eu, ou se vocês já não estiverem comentando, né? E pronto, gente, acabei aqui, comentei todas as linhas. E é isso, basicamente tudo que eu expliquei aí de cada linha tá aí. E eu não sei se eu vou comentar todo o código, só o que for mais importante, o que eu tiver acabado de explicar. Não vou comentar, por exemplo, uma linha de std code, por exemplo, né, printar na tela, ou variáveis, criar variável e ficar preenchendo. Talvez o que alguma faz, outra faz, mas tudo do código não dá. Só o que a gente está aprendendo de novo. Por exemplo, classes e etc. Como aqui a gente não está aprendendo todos esses comandos novos, eu comentei tudo aqui e seria bom se você comentasse também. Caso você esquecer, um comando tá aqui. Enfim. Agora, né, nos próximos vídeos a gente vai criar a nossa janela, depois a gente vai adicionar a profundidade para ela, o cone de visão. Mas agora a gente só vai fazer o build do nosso CMake, né, e ver se ele já está criando, se ele está buildando nosso projeto, né, o executável, a versão do projeto, tudo. Ele vai adicionar no executável e pronto. Aí a gente já terminou o nosso CMake. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com o main.cpp e etc. Então, agora a gente precisa baixar um jeito de compilar o nosso CMake, porque todas as vezes que a gente for atualizar o nosso código, a gente vai compilar o CMake. Então, a gente tem que ter algum jeito de compilar ele. E o que eu recomendo é usando o Visual Studio 2019, que é assim, você vai abrir o Google, né? E vai ver aqui em Visual Studio. Vai pesquisar apenas Visual Studio. O Visual Studio é um programa parecido com o Visual Studio Code, mas ele, você vai ver, você consegue baixar vários. Ele tem uma estrutura maior se você quiser fazer coisas em C Sharp, como programas para Windows, etc. Ele tem mais estrutura. O VS Code é mais versátil, né? Você consegue fazer mais coisas, mas o Visual Studio ele tem uma estrutura realmente boa para fazer as coisas que ele tem lá. E vocês vão ver. Se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui primeiro, depois vocês podem baixar, mas vocês vão entrar no site, baixar gratuitamente, esperar a página terminar de dar o reload. Tá aqui. Aí vocês vão executar, né? Eu já tenho. E aí, lá dentro dele, vocês vão... Lá dentro dele, vocês vão baixar uma versão dele. O meu é a versão 2019, que é a que eu mais recomendo. Tem a versão 2021, eu acho, mas a 2029 é clássica, eu recomendo ela. Ao você terminar de baixar, você vai aparecer essa tela. Quando você terminar de baixar uma versão, você vai iniciar essa versão. Tipo, você baixou 2019, você vai iniciar ela, você vai cair nessa tela. Você vai clicar em continuar sem código. E aqui dentro ele vai uma interface parecida com o Visual Studio Code. Só que não tem nada, né? Aqui em arquivo lá era file, né? Tem até, esqueci de falar, né? Aqui no VS Code você pode vir aqui em português e baixar essa extensão aqui, ó. Essa é a mais famosa que tem. Ela é da Microsoft
e ela transforma tudo em português. Eu prefiro deixar assim, mas se você quiser baixar, ela é muito boa. Aqui a gente não tem nenhum arquivo, a gente pode abrir, só que o que a gente quer é baixar o C++. Então a gente vai clicar em ferramentas, obter ferramentas e funcionalidades. E aí a gente vai abrir o Visual Studio Stellar. Provavelmente o mesmo que você usou para baixar o seu... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó. Provavelmente o que você usou para baixar a sua versão aqui, né, do seu Visual Studio. A minha é aqui, né, se clicar em iniciar ele vai para aquela aba. E aí, a gente vai clicar em modificar, né, se você saiu daquela, você pode... Depois que, eu esqueci de falar, você não precisa baixar a sua versão, sair de tudo e abrir sem código e voltar em ferramentas. Vai dar na mesma, ok? Você vai baixar a sua versão, vai cair nessa, vai estar nessa tela aqui. Você só vai clicar em modificar. O modificar é para você adicionar coisas novas à sua versão. E olha o tanto de coisa que tem aqui. ASP.NET, que é servidores, acho que é C Sharp, não sei. Quer dizer, é web, eu não sei direito. Desenvolvimento para Azure, não sei também o que é. Desenvolvimento Python, Node.js, desenvolvimento para... Aqui, ó, você pode criar o Windows Form, C Sharp, que é aplicativos com você arrastando os elementos na tela. Tá arrastando input e tal. Então, eles têm uma estrutura gigantesca quando a gente fala de coisas que eles têm aqui, entendeu? O VS Code ele é mais versátil, mas aqui, coisas específicas, é muito bom. Então, se você, ele é só bem mais pesado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente selecionar, por exemplo, desenvolvimento para desktop, 2 GB. O VS Code eu acho que ele é menos de 1 GB. Mas as extensões eu não sei, mas provavelmente é menos. Mas compensa bastante. E você vai clicar aqui, né? Que é, ó, menos de 1 GB. Você só vai... você só vai baixar ele aqui. Esse desenvolvimento para desktop com C++. Cria aplicativos C++ modernos para o Windows usando as ferramentas da sua escolha. Você vai baixar esse desenvolvimento para C++. Só antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Desenvolvimento mobile para C++. Criar aplicativos. Desenvolvimento de jogos com Unity. Você pode criar os seus jogos na Unity. E aí, quando você for programar, você usa aqui. Esse desenvolvimento de jogos com C++, você vai entrar numa dessas engines como DirectX, Unreal ou Cocos 2D. E vai vir aqui e vai programar aqui. Tem desenvolvimento Linux. Então tem muita coisa. E aí você só vai baixar esse daqui. E é bom que você já saiba desse aplicativo. Se você tiver interesse em fazer outras coisas, né? Você pode fazer aqui. Ok, desenvolvimento para desktop com C++. Você vai baixar, vai clicar em modificar, ele vai começar a modificar sua versão para ter isso. Ok. Terminou a instalação, você vai fechar o seu Visual Studio. Vai fechar. E aí, o que você vai fazer? Quando ele terminar de baixar isso, ele vai baixar um terminal especial que vem com tudo de CMake e C++. Então, é meio que um terminal que ele vai te dar com C++, CMake e tudo. Se você abrir aqui e pesquisar Developer, ele vai abrir esse terminal aqui que é do próprio... Eu acho que é da própria versão 2019. Mas quando você pesquisa x64, acho que esse daqui, esse terminal já é próprio da versão 2019. Mas quando você baixa novas extensões lá, você ganha novos comandos aqui, né? E como a gente baixou o C++, aqui, ó. Beleza. Agora, a gente vai executar um comando chamado cl. Esse comando vai dizer se o seu C++ está baixado, ó. Se C++, ele achou a versão para x64. A gente está usando o x64 porque é o que o Hylib indica pra gente criar um jogo 3D, né? Pra não ficar... A gente precisa da x64.
E aí, gente, tudo bem? Eu vim aqui só pra falar, porque eu acho que eu esqueci um pouco de falar dessa parte do x64. A gente tá usando o x64 porque, basicamente, todos os sistemas operacionais são x64. E que o x64, ele é melhor porque ele consegue rodar os jogos com mais memória RAM. Então, isso é importante para jogos que tem bastante modelo 3D, textura e etc. E porque a biblioteca HiLib, ela roda melhor em x64, ok? E agora, vendo que o seu C++ está baixado, que ele está reconhecendo que está tudo certo, você vai... Deixa eu ver aqui o comando, né? É um comando grande. Você vai... você vai abrir o seu projeto. Aqui, então... Você vai pesquisar o seu projeto. Você vai vir aqui no... Você pode digitar CD e ir achando seus documentos e tal. Se você já conhece o terminal, você sabe disso. Ou você pode abrir o documentos e ir no seu projeto. Quer dizer, abrir o seu gerenciador de arquivo e ir no seu projeto. E clicar nele e clicar aqui em copiar. E pronto, ele vai copiar o caminho. Aí você clica aqui, bota só cola. Ah não, só cola não. Adiciona CD, espaço e cola. Pronto, ele vai abrir o seu código aqui, né? E agora eu vou pegar aqui o comando. Que a primeira vez que você for buildar esse comando, nas próximas vezes que o nosso jogo já tiver janelas, o C++, a gente vai usar um comando menor. Esse daqui é pro nosso primeiro, para ele baixar o HiLib e tal. Então, vamos lá. A gente vai clicar, a gente vai executar esse comando. Vocês podem copiar, né? cmake, espaço menos S maiúsculo, espaço ponto, espaço menos B maiúsculo, build, espaço menos G, Visual Studio 16, 2019. Nas outras versões Visual Studio eu não sei como faz, não sei o terminal, não sei, porque a minha única versão é 2019 e é muita versão para baixar e ir testando. Então, e a versão mais clássica, na época que eu baixei era 2019, já tinha 2020, não lembro, mas já tinha uma versão acima. Enfim, vamos dar o comando e ele vai começar a fazer. E a gente não precisou fazer aquele rolo de baixar CMake, baixar o compilador do C++, configurar o... Ih, deu erro aqui. Provavelmente eu escrevi errado. 16... ele não tá reconhecendo esse comando, provavelmente eu escrevi errado. Aqui, ó. Eita. Ok. Fetch content make... Ah, tá, eu troquei o L pelo I, ó. Sempre bom você ver o que você errou, entendeu? Troquei o L pelo I, tava meio que available, é available. Enfim, a gente vai salvar e vamos executar novamente aqui. Opa. Se você quiser pegar outros comandos, você aperta a setinha pra cima, ou setinha pra baixo pra voltar. Pra ele pegar os comandos aí, você só dá Enter. Erro na linha 16 de novo. HiLib escrito corretamente. Available. Eu vou ver aqui o que é e já volto. Voltei aqui. Eu acabei esquecendo. Já tô perdendo a voz. Acabei esquecendo de colocar aqui o URL. Quando você vai passar uma URL aqui, você tem que dizer que é uma URL depois. E aí aqui ele não tava conseguindo... Deixa eu ver até aqui o comando. Ele não tava conseguindo, acho que, achar o lugar porque ele não tava reconhecendo a sintaxe, sei lá. Porque ele pegou aqui do HiLib, né, que provavelmente tá dando esse link aqui. E ele não reconheceu porque tinha URL, alguma coisa do tipo. Vamos tentar... Eu já ressalvei aqui.
Ah, é, né? Eu esqueci que... Acabei esquecendo que a tela tava só no VS Code. E eu não executei o terminal. Vocês não viram o erro, tá aqui, ó. Deu erro de novo. Se você quiser limpar, eu acho que é clear. Não. Aí é SLS, clear no terminal normal. PowerShell é SLS. CLS, falei errado. Enfim, vamos mudar de novo. Funcionou. Ou não? É, acho que funcionou. Programação, tô tão acostumado a... Ih, não funcionou não, meu Deus do céu. Ok, agora funcionou. O erro era mais um erro de comando aqui, porque no CMake tem muito comando parecido. E aqui, em vez de ser o mesmo comando, e on era CMake standard aqui required. Ele tava falando que a versão do CMake era on, porque aqui tava substituindo esse, né? Esse daqui tava vindo depois, aí tava on. E esse daqui tava 17, depois on, subscreveu. Só que na verdade é required depois. Enfim, aí compilou aqui, né? Deu sucesso. Os arquivos de build tem escrito... Enfim, ele colocou os arquivos de build aqui nessa pasta build e ele criou uma nova pasta. A gente não tinha criado a pasta build porque agora a gente tem uma nova pasta build e olha o tanto de coisa aqui. Esse é o build do nosso projeto, né? Aqui a gente tem o HighLib build, que é aquele negócio dele não compilar os projetos de exemplo dele, ó. Test file, etc. Enfim, então ele já gerou o nosso build e aí depois é só executar com base nesse nosso build aqui. Bem, aqui a gente já fez os nossos CMake list, a gente configurou o nosso projeto hoje, baixamos o VS Code, baixamos o Visual Studio, configuramos o nosso projeto e é isso, esse é o primeiro passo. Próximo a gente vai mexer com main.cpp. É isso, gente, tchau!